Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. Neste programa abordaremos a poluição aérea que mata. Apesar do Brasil ter um arcabouço jurídico em relação às questões ambientais, esse arcabouço de nada serve, pois os municípios, os estados e a própria federação não colocam em prática as novas tecnologias e novas ações que poderiam estar aí sendo desenvolvidas, aplicadas e evitando toda essa poluição atmosférica que vem matando e deformando o NOx, por exemplo, e o COV, que são químicos, né? São produtos químicos oriundos da queima de combustíveis fósseis, no caso a gasolina, o diesel principalmente. Misturados, estes poluentes fazem com que o feto venha a ser deformado. Em São Paulo, por exemplo, várias crianças nascem faltando um membro e até acéfalas, sem cérebro, por conta desses poluentes. A quantidade de pessoas que morrem no estado de São Paulo é algo assustador. Isso acontece também em outros estados, como por exemplo no Rio de Janeiro. Emissoras de televisão produziram aí algumas matérias para alertar sobre este perigo e o número de mortalidade assustadora que vem ocorrendo aí no Brasil por conta da poluição. Nós vamos exibir trechos dessas matérias produzidas nesses jornais, até por conta das informações ali contidas e números. Vocês irão se assustar com a quantidade de pessoas que vêm morrendo no Brasil por conta dessa poluição. A poluição mata 50 mil brasileiros por ano. A má qualidade do ar causa doenças respiratórias e do coração. Idosos e crianças são os que mais sofrem. Hoje só alegria. Mas até a semana passada, a Sara estava internada num hospital. Chegou a ficar 9 dias na UTI com uma bronquiolite, um problema nos pulmões. Ela começou com uma tosse seca, foi piorando, e a gente sentia aquela ronquidão no peito dela. Aí a gente decidiu levar para o hospital. Problemas respiratórios em crianças e idosos são mais frequentes nos centros urbanos, onde a qualidade do ar é pior. Estudos científicos comprovam a relação entre vários problemas de saúde e a poluição, que é considerada a causa de 35% das mortes nos casos de doenças respiratórias e quase metade nos casos de doenças cardíacas. A cada ano, 50 mil brasileiros morrem por causa da contaminação do ar que respiramos. Na região metropolitana de São Paulo, uma pesquisa prevê o que pode acontecer nos próximos anos se a poluição não diminuir. Com os níveis atuais, segundo o estudo, até 2025, a poluição será causa de mais de 51 mil mortes, 18 em média a cada dia, e quase 32 mil internações no sistema público. A Associação Paulista de Medicina lançou hoje um manifesto que será enviado ao governo federal, estados e prefeituras, em que cobra ações para enfrentar o problema. Os médicos dizem que a regulamentação brasileira sobre a qualidade do ar admite uma presença de poluentes de 2 a 5 vezes acima do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde e aceito em países desenvolvidos. Os brasileiros estão expostos a uma maior concentração de poluentes, ao ar tóxico, e com isso, todos os dias, eles estão adoecendo. Os números impressionam. Em São Paulo, morrem mais pessoas por causa da poluição do que por acidente de carro. A pesquisa feita por uma ONG mostra também que tem cidade no interior com um ar mais sujo que o da capital. E aí eu pergunto aos senhores, como a poluição mata? Como eu posso me prevenir? A resposta está nesta reportagem. Do escapamento do carro, da chaminé da fábrica. É a fumaça que engrossa a névoa preta que encobre as cidades. Poluição que os olhos pouco enxergam, mas que o corpo sente. Eu sinto ar seco, ar ruim no nariz, incomoda demais. Uma secura nos olhos, na garganta, o nariz muito ressecado, os olhos irritados, sintomas assim. Geralmente é seco. Eu tenho rinite, eu sofro bastante. Cubatão, com seu polo petroquímico, ainda é o município com o ar mais poluído do estado de São Paulo. Em seguida vem Osasco, Araçatuba, Guarulhos, Paulínia, São Bernardo do Campo, Santos, São José do Rio Preto, São Caetano do Sul, Taboão da Serra e Mauá. A cidade de São Paulo ocupa o 12º lugar no ranking.
Existem cidades, por exemplo, Paulínia, que estão num grande polo industrial e ela é uma cidade mais poluída que São Paulo. Araçatuba e São José do Rio Preto, eles estão numa área de queima de cana-de-açúcar e pode ser que esse seja o principal motivo. Para desenhar o mapa da poluição, foram avaliados dados de estações medidoras de qualidade do ar em 29 municípios de São Paulo. Um estudo realizado por uma ONG revelou que, num período de 6 anos, 100 mil pessoas que viviam aqui no estado de São Paulo morreram vítimas da poluição. São 45 mortes por dia. O ar que eu e todos estes motoristas aqui respiramos pode ser mais letal do que os acidentes de trânsito e matar mais do que algumas doenças crônicas e contagiosas. A poluição causa 3,5 vezes mais mortes do que o câncer de mama. É 6 vezes mais fatal do que o câncer de próstata e a AIDS. E assim como o cigarro, o ar contaminado mata aos poucos. Você não vê a pessoa que morreu, não está escrito, não teve uma cigarrite, ele morreu de infarto, ele morreu de pneumonia, ele morreu de infarto cerebral. Mas você sabe exatamente o quanto que o número de cigarros fumados aumenta o risco de adoecer ou de morrer. E com a poluição é assim? E com a poluição é assim, felizmente muito menos que o cigarro, porém, infelizmente, com muito mais gente exposta. Quando inalamos o ar poluído, as micropartículas sólidas se depositam nos pulmões. Isso pode causar dificuldade respiratória, problemas alérgicos e até câncer. Se os metais pesados caem na corrente sanguínea, há risco de infarto e acidente vascular cerebral. 15% da população adoece por causa da poluição. São idosos, gestantes, crianças e pessoas com a saúde debilitada. Mas o ar contaminado pode afetar todos os habitantes de uma cidade. E a prova disso é a cor dos nossos pulmões. Quando a gente vê um pulmão de um paulistano não fumante, todos eles, já a partir de 10 anos de idade, desenvolvem manchas visíveis desse pigmento de carbono, que não é um grafite simples, é um grafite, como dizer, temperado com substâncias tóxicas. Os taxistas pertencem ao grupo de risco. Danilo passa 12 horas ao volante circulando pelas ruas do centro de São Paulo. O ar que ele respira sai direto dos escapamentos dos carros. Um inimigo traiçoeiro. Totalmente invisível. Principalmente para quem já mora em São Paulo há algum tempo, já não sente mais, pelo costume. Acaba se acostumando com a poluição. A concentração de poluentes por onde o taxista roda é mais do que o dobro do índice máximo aceitável pela Organização Mundial da Saúde. E o resultado... Tosse, você sente catarro, incômodo no nariz, espirros. Sempre a parte respiratória. Sempre parte respiratória. Para melhorar a qualidade do ar, seria preciso adotar uma postura mais rigorosa com as indústrias, fiscalizar o tipo de combustível usado no transporte pesado e penalizar os responsáveis pelas queimadas. Isso sem falar no investimento no transporte público. Tudo que a gente está falando tem jeito, basta apenas a gente começar. Percebam que de nada adianta o arcabouço legal que temos. Tecnologias, novas tecnologias, não conseguem entrar no Brasil, como é o carro do carro elétrico, que poderia ter incentivo e subsídio, como acontece nos Estados Unidos, onde pessoas podem adquirir o carro elétrico por um baixo preço. Aqui não existe esses subsídios ou esse interesse da gestão em colocar o carro elétrico para funcionar e retirar das ruas dezenas e milhares de carros que queimam combustíveis fósseis todos os dias. Sem contar na utilização de outros tipos de combustíveis para ser utilizados nos veículos. Pelo visto, o governo brasileiro só tem interesse em produzir leis, colocar no papel e nada fazer em preservar o ambiente e a saúde do seu povo. Esperamos que os governantes possam olhar de forma diferenciada para essa questão, onde a tendência é aumentar caso nada seja feito. Saudações socioambientais e até a próxima.